Graças a Deus. Amém? Eu queria que você abrisse aí para mim a palavra. Quem está com a Bíblia Sagrada, diga amém. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Gente, eu acho muito importante a gente ter a Bíblia no celular, ela é muito legal, fácil, prático para a gente ler, mas é muito importante também que você tenha a sua Bíblia manual, sabe? Sua Bíblia física, para você aprender a manusear bem, para você, sabe, mexer, achar os livros corretamente e tudo mais, tá? Então, é muito legal, não tem problema nenhum, acho super legal o celular, é prático, né? Resolve muitas vezes os nossos problemas, mas é muito legal você também ter a sua Bíblia, tá? Vamos lá, está escrito assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Gente, o tema da nossa mensagem hoje é raízes de amargura. Vocês não ficaram felizes? Por que esse tema? Eu creio que nós, como Conquista, Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para uma nova temporada. E essa temporada, ela precisa ser alcançada. Nós precisamos estar prontos para vivermos as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, sabe? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes nós procuramos tanto a bênção de Deus, nós buscamos tanto, temos tantas expectativas com relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas muitas vezes nós não estamos prontos para recebermos essa bênção. Nós colocamos culpa em todo mundo, mas na verdade, nós não estamos prontos para recebermos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, sabe? E muitas vezes, muitas vezes, essa raiz de amargura é aquela que tem nos travado, é aquela que tem amarrado a nossa vida, é aquela que tem feito com que nós possamos estar escravizados a algo, sabe? E nós não queremos andar presos. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado, diga assim, olha, não ande preso. Você tem que ser livre. Você tem que ser livre. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Então, por que raízes de amargura? Porque muitas vezes nós não entendemos os posicionamentos ou as atitudes de outras pessoas. Muitas vezes a gente não entende nem o nosso, né? Mas, na realidade, é porque nós muitas vezes estamos apenas tendo um fruto de algo que nos machucou lá atrás. Algo que nos feriu. Algo que talvez até nós mesmos cometemos, sabe? E por causa disso, é como, não sei aqui quem gosta de trabalhar, por exemplo, com planta. Tem alguém que gosta de mexer com planta? Minha sogra. Verinha também. Vicky, né? Uma vez eu fui visitar a casa da Vicky, ela arrumou um cantinho lá, botou quase uma floresta, né, Lucas? Mas a planta, geralmente, eu não entendo muito não, tá? Mas, pelo que eu entendo, ela precisa ser podada, né? E muitas vezes, quando você tira alguns ramos, ela pega mais força para crescer. Só que tem algumas plantas que você pode fazer o que for, que ela não vai. Por quê? Porque o problema dela não está externo.
não está ali nos ramos, mas sim na raiz. E muitas vezes é necessário que seja ou cuidado, a raiz, ou até a planta muitas vezes não tem jeito por causa dessa raiz. E sabe, na nossa vida, nós vivemos tantas situações, tantas coisas que nos cercam. Algumas nós somos culpados, outras não, sabe? E o que acontece? Por causa dessas coisas que nós vivemos, elas vão criando raízes que aos poucos vão trazendo frutos, e frutos que nós não gostamos, frutos que são meio amargurados, frutos que fazem com que a nossa vida deixe de ter exatamente aquilo que nós imaginávamos. A gente deixa de viver os propósitos de Deus, nós deixamos de viver a paz, a alegria, deixamos de viver a graça de Deus, como nós acabamos de ler aqui, por causa dessa raiz de amargura. E eu queria ler com vocês, que está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 29. Nós vamos falar sobre um exemplo prático disso. Gênesis 25, versículo 29. Vamos lá, está escrito assim. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Olha o que aconteceu, tá? Você conhece a história de Jacó? Que se transformou em Israel? E se transformou no país que nós falamos hoje, nas 12 tribos de Israel e tudo mais. Israel foi um homem muito abençoado, Jacó foi um homem muito abençoado. E a bênção, ela saiu disso aqui. Sabe? Mas hoje eu não quero falar sobre Jacó ou Israel. Eu quero falar sobre Esaú. Porque a bênção, ela deveria ser para Esaú. Ele era o filho primogênito, ele era o cara que até Isaac amava mais, sabe? E por causa de uma atitude dele, ele perdeu tudo isso, sabe? Talvez a gente falasse, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Esquisito, né? Falar, né? Você está entendendo? E por causa do quê? Por causa de uma atitude desleixada. Esaú estava no campo, né? Ele era muito bom em caçar. E quando ele voltou com muita fome. Ele falou: estou morrendo de fome. Eu estou passando mal, estou morrendo, não estou aguentando mais. E Jacó, sabendo como era importante essa bênção, falou: eu te dou alimento, mas você primeiro me vende a tua primogenitura, esse direito. E Esaú, ele falou assim: de que me adianta isso? Eu estou morrendo de fome. Então de que me adianta? Toma, fica com você, mas me dá esse prato aí, esse pouco lentilha aí, sabe, me dá isso aí. E ele fez essa troca. Ele não estava morrendo, gente. Logo depois ele pegou, levantou e foi embora. Quer dizer, ele trocou por nada. E por causa daquilo, tantas outras coisas começaram a acontecer. Por causa dessa atitude de Esaú, ele criou uma raiz de amargura.
Você lembra do que nós lemos lá? Não precisa abrir, não. Eu vou só te mostrar. Vou só ler aqui novamente. Está aqui. Versículo 15. Isso, gente, esse texto que eu estava lendo aqui agora, essa história que nós estamos lendo, isso lá no Antigo Testamento em Gênesis. Você passa o Antigo Testamento todo. Você pega o Novo Testamento até Hebreus. E olha o que fala agora em Hebreus. Olha a história, o que aconteceu com Esaú. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú. Por causa daquela raiz de amargura, Esaú se transformou em um cara amargo, um cara que foi visto como forma errada e ruim lá no Novo Testamento. Por causa dessa raiz de amargura, tantas outras coisas aconteceram. Por exemplo, se você pula aí para o Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 6. Olha o que aconteceu. Está escrito assim. Olha como Esaú estava amargurado. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó. E o havia mandado. Gente, eu não vou contar a história aqui, senão vai ficar muito esticada, né? Mas Jacó tinha recebido a bênção de Isaac, né? Seu pai. E Esaú viu que ele tinha abençoado, né? E havia mandado para a Padã Arã, para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebalote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Olha o que aconteceu, vamos lá, para a gente entender isso aqui, tá? Quando Esaú viu, ele estava tão amargurado, que quando ele viu que Isaac tinha abençoado Jacó, e Jacó tinha obedecido, ele estava recebendo a bênção, Esaú fez o quê? Ele tentou fazer exatamente algo para machucar o seu pai. Ele tentou fazer algo para machucar ao outro. Ele fez por quê? Por causa de uma raiz de amargura. Só que enquanto ele estava fazendo isso, na verdade, ele não percebeu que ele estava se machucando. Ele estava trazendo uma maldição para a vida dele. Olha o que aconteceu. Isaac falou, olha, Jacó, não se case com a mulher cananeia. Não se case. Tá? Volte para a nossa terra, vai te mostrar, deu toda a promessa lá, enfim. O que Esaú fez? Ele disse isso, então eu vou me casar com a mulher cananeia. Eu vou me casar. E pior, com as outras mulheres, quer dizer, ele não precisava daquilo. Ele não precisava porque ele tinha outras mulheres. Aí depois você vê lá falando sobre a imoralidade dele lá em Hebreus, né? Ele não precisava daquilo, ele fez aquilo apenas para machucar Isaac, o seu pai. E por causa disso, por causa dessa raiz de amargura, ele pagou um alto preço, sabe? E já parou para pensar quantas vezes nós não pagamos um alto preço por causa de raízes de amargura que estão em nós? Eu não sei se você já observou que às vezes nós não entendemos algumas atitudes de algumas pessoas. E elas estão muito ligadas a raízes de amargura. Aquele que está machucado, ele não está livre para viver o novo de Deus. Aquele que está vivendo do passado, ele não está livre para viver o novo de Deus. Aquele que está olhando para trás, ele não vai conseguir olhar para frente. Você está entendendo? Isso é muito sério, porque enquanto você estiver preso a essa raiz de amargura, você não vai viver o novo de Deus. Só que Deus está aqui hoje, nessa noite, dizendo, eu quero te levar para o novo, eu quero fazer com que você viva coisas novas, coisas sobrenaturais.
Eu quero te dar o meu caminho. Mas é necessário que essa raiz de amargura seja destruída. É necessário que você se transforme disso aí e você se livre dessa amarra. É necessário que você deixe para trás aquilo que ficou e você olhe para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quantas vezes nós não tomamos atitudes apenas para machucar alguém? Você entende? Gente, o mais importante de tudo na vida, uma coisa que eu tenho descoberto a cada dia, é aquilo que Deus tem para a nossa vida. O ser humano, ele sempre vai falhar conosco, sabe? Não importa, a pessoa que você mais ama, ela vai falhar com você. A pessoa que está do seu lado, ela vai falhar com você porque ela é ser humano. Nós somos falhos, você vai falhar com as pessoas. Eu acho que um grande problema que nós muitas vezes enfrentamos é que nós sempre olhamos para o outro, nunca olhamos para nós mesmos. Sabe? É igual briga de casado. Já viu briga de casado? Porque ele, porque ela, porque ele, porque ela, mas nunca fala porque eu. Sabe? É difícil, a gente como pastor às vezes vai orientar as pessoas, é difícil pra caramba, porque todo mundo tem tudo certinho. Não, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez assim, assado. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Ninguém está certo, tá todo mundo errado. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos é, primeiro, olhar para o nosso coração e ver se existe alguma raiz de amargura sobre a nossa vida. Alguma coisa que está impedindo a gente de olhar para frente. Alguma coisa que está amarrando você e não deixando você crescer. Alguma coisa que está amarrando você e não deixando você ser feliz. Talvez você tenha sido machucado lá atrás. Talvez você tenha sido machucado até pela igreja lá atrás. Mas Deus está te chamando para algo novo hoje. Talvez você tenha cometido um erro assim como Esaú cometeu. Sabe? Talvez você tenha deixado de lado algo tão importante. Algo que para você hoje está custando muito caro. Mas eu profetizo que Deus está chamando hoje para uma nova etapa, uma nova fase da sua vida. Agora, não adianta, você não pode ficar olhando para trás. É necessário que você trate dessa raiz de amargura para que você possa olhar e começar a plantar uma raiz que seja forte. Uma raiz que seja frutífera. Uma raiz que venha com a bênção de Deus. Sabe? Nós precisamos, sabe, nos libertar, nos livrar. Obrigado. Gente, como minha esposa está bonita, né? Falo só para deixar ela sem graça. Mas nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos nos preocupar em não ficar presos a nada. Nada, entenda, nada vale a bênção de Deus sobre a sua vida. Nada. Qualquer coisa que passou, deixa para trás, esquece ela, joga ela lá no mar do esquecimento do Senhor, faz como Deus faz. Eu errei lá atrás, eu pequei, eu fiz algo muito sério contra Deus. Eu tinha uma onda e perdi a onda. Eu sempre falo da onda aqui, né? Mas para ficar prático. Eu tinha uma onda maravilhosa, eu perdi ela, estou esperando a próxima. Para de ficar lamentando a onda que passou e começa a olhar, porque vai vir outra onda, porque Deus vai te trazer algo novo. Você está entendendo? Nós precisamos nos libertar das raízes de amargura. Sabe o que ela faz? Obrigado. Sabe o que a raiz de amargura faz? Primeiro, ela nos engana. A raiz de amargura, ela nos engana. Se você for parar para observar, às vezes parece que as pessoas estão loucas, porque elas estão tomando atitudes que não têm lógica. Atitudes que ninguém entende, sabe? E por que elas estão tomando essas atitudes? Porque essa raiz cresceu de tal forma que criou frutos lá dentro, e esse fruto está cegando. Porque, por exemplo, você acha
que Satanás achou que conseguiria ser maior que Deus. Ele realmente acreditou nisso. Alguém em sã consciência poderia imaginar isso? Mas ele simplesmente achou, porque ele estava enganado, ele estava cego. Quantas vezes você não tomou atitudes perdidas, porque você estava sendo enganado? Você estava confuso, você estava cego, porque a raiz de amargura te cegou. Quantas vezes, por exemplo, você tem dificuldade agora em viver um relacionamento saudável, porque lá atrás você se machucou? Quantas vezes, por exemplo, você tem dificuldade de olhar para frente, porque não consegue liberar um perdão? Gente, o perdão não é para o próximo, o perdão é para você mesmo. Quando você libera o perdão é porque você está se libertando, você está se liberando para o novo. Você está entendendo? É muito complicado, porque a raiz da amargura, ela nos engana. Ela engana. E às vezes nós estamos errados, e muitas vezes nós estamos errados, mas nós estamos cegos, porque estamos sendo enganados por essa raiz de amargura. Gente, quantas vezes nós estamos colocando a culpa em Deus por atitudes que nós cometemos, por erros que nós cometemos? Esaú não podia reclamar, por que Deus deixou Jacó fazer tudo isso? Ele poderia falar sobre isso, não poderia? Por que Deus deixou? Ele me abandonou. Mas não foi Deus que abandonou Esaú. Esaú tomou uma atitude errada, uma decisão errada. Ele banalizou o propósito de Deus para a vida dele. E sabe por que ele nunca se levantou? Porque ele estava amargurado. E porque ele estava amargurado, ele ficou enganado. Porque ele estava enganado, ele quis machucar, por exemplo, Isaac, o seu pai. Ele quis fazer, eu vou fazer isso aqui, eu vou casar com essa mulher aqui, porque eu vou atingir ele lá. Mal ele sabia que o engano, a cegueira, estava machucando a ele mesmo. Você entende? A raiz de amargura engana. Segunda coisa, a raiz de amargura, ela contamina. E gente, ande do lado de uma pessoa amargurada e você vai ficar amargurado. Ande do lado de uma pessoa que reclama muito e você vai começar a reclamar também. Aquele que está cego pela raiz de amargura, ele enxerga as coisas de forma diferente. Ele enxerga as situações que cercam de forma diferente. Ele vai sempre botar a culpa no próximo, nunca em si mesmo. Ele vai sempre ver o pior das pessoas, nunca o melhor. Ele vai sempre julgar, nunca aplaudir. Sabe por quê? Porque ele está amargurado. Toda vez que você vê uma pessoa que está só reclama, toma cuidado, porque essa pessoa, ela está amargurada e ela está enganada. Gente, toda vez que você vê uma pessoa amargurada, você pode ter certeza que ela está amargurada. E o que acontece? Isso contamina. Essa é a segunda coisa que a raiz de amargura faz. Ela contamina, porque ela começa a contaminar aquilo que está ao nosso redor. Contamina a nossa casa. Muitas vezes está contaminando a sua família. Vou abrir uma aspas aqui sobre família. Tome muito cuidado com a sua família. É preciosidade de Deus. Não abre porta nenhuma para que o inimigo possa entrar. Essa semana eu estava conversando com a pastora Ana, estava falando ali dentro sobre hoje a família, os pais e o celular. Toma cuidado, porque em vez de você estar educando seus filhos, quem está educando seus filhos é o celular. É o YouTube. E gente, uma criança muito novinha, ela entende tudo. Está cada vez mais entendendo. Eu troço de louco, sabe? Eu vejo nenéns, sabe, eles vão fazer, eles sabem o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. É muito interessante. Então, cuide da sua família. Não estou falando porque não possa mexer no celular. Isso não tem volta. Mas, se só mexe em celular, chegou aqui na igreja, bota o seu filho para adorar do seu lado. Ensina ele a adorar. Não terceiriza isso. Você às vezes está terceirizando para alguém.
Bota ele do seu lado, levanta a mãozinha, vamos adorar. Fecha os olhinhos, ensina ele. Abra sua boca, canta. Porque depois você vai querer que ele esteja adorando, ele vai estar lá fora perdido. Você está entendendo? Família é sua prioridade. Separa um tempo para orar com a sua família. Ó, às vezes a gente quer orar todo dia, o marido e a mulher. Todo dia a gente vai orar. A vida é muito corrida. Nem sempre a gente consegue orar juntos. Mas, cara, separa um dia para você orar. Ora. Agora com teus filhos, ora todo dia. Faz revezamento, cada um tiquinho. Você está entendendo? Por quê? Porque se você não ensinar, ele não vai fazer. Mostra o caminho para a criança. Mostra o caminho. Não deixe que os outros mostrem, sabe? Mostra o caminho. Segunda coisa, a raiz de amargura, ela contamina. E ela vai contaminando a gente, vai fazendo a gente ficar fraco. E aos poucos a gente vai enxergando as coisas de forma esquisita, de forma errada. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo contaminados. É um vírus. Ela vai contaminando aquilo que está ao nosso redor. E terceira coisa que a raiz de amargura faz, ela nos machuca cada vez mais. Cada vez mais. Uma pessoa que ela está machucada, você pode observar que ela só se machuca mais. Sabe por quê? Porque ela começa a parar de enxergar os caminhos de Deus. Então, ela só enxerga aquilo que ela está apanhando. E ela vai apanhar cada vez mais. Gente, isso é bíblico. É bíblico, sabe? Então, se nós plantamos, se nós botamos lá uma raiz de amargura, aquilo ali vai trazer o quê? Amargura. E é muito normal. Teve uma vez, eu não vou falar nome aqui, eu posso falar aqui tranquilo. Teve uma senhora que faleceu. Eu fui visitar ela, né? Fui com uma pessoa aqui da igreja. Fui visitar ela um pouquinho antes dela falecer, isso já tem um tempo. E quando a gente chegou lá, eu dei uma assustada, porque essa pessoa não tinha ninguém. Aí eu fui lá, fiz a visita e tal, isso, aquilo, conversei, né? Dei um amor, um carinho, uma atenção. E depois, essa pessoa que foi visitar comigo era muito amiga dessa pessoa que faleceu, né? E quando a gente saiu, ela estava explicando, pastor, ela sempre foi amargurada. Sempre foi amargurada. Ela não tem ninguém, nem o marido dela aguentou ela, ele saiu fora, correu fora. Hoje, ela está desse jeito aí, ela não tem para quem dar a herança dela. O apartamento que ela tinha comprado, ela não tinha para quem dar, porque ela não tinha ninguém. Porque ela foi tão amargurada na vida, ela foi tão se fechando para a vida. Então, quando nós falamos para que você precisa se libertar dessa raiz de amargura, é necessário que você se liberte disso. Porque as consequências, elas, se você não se libertar, essa consequência ela vai te destruir. Cada vez mais você vai se machucar. Cada vez mais você vai se machucar. Não tem para onde correr, sabe? Agora, o que nós precisamos? Como nos libertarmos dessa raiz de amargura? Como nos livrarmos disso? Só existe uma coisa. Uma coisa. O nome dele Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu ia usar outro texto aqui, mas eu não vou usar não, vou usar esse. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Diga assim, repita comigo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que você entrega essa raiz de amargura a Jesus, entenda, gente, não adianta você ficar escondendo, porque ela vai continuar lá. Nós temos o tal do livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Vocês acreditam nisso? Nós podemos escolher. Nós podemos escolher qualquer coisa. Quando você resolveu vir para cá, você escolheu estar aqui. Mas quantas vezes você escolheu outras coisas em vez de estar aqui? Quantas vezes você escolheu o outro lado lá, ou fazer qualquer coisa que te agradava mais, talvez no momento, em vez de você estar aqui? Você está entendendo? Escolhas, livre-arbítrio. Agora,
nós precisamos, sabe do quê? Botar Ele em primeiro lugar, escolher Ele em primeiro lugar. E a partir disso, entregarmos as nossas dores a Ele. Nós precisamos chegar, descobrir onde está essa raiz de amargura. Porque talvez essa raiz de amargura não está só sobre você não. Talvez seja até uma maldição hereditária. Você entende? Uma maldição hereditária que não deixa os casais serem felizes. Eu já conheci muitas pessoas assim. Os casamentos não dão certo. Uma maldição hereditária que costuma deixar as pessoas sozinhas. Uma maldição hereditária que deixa as pessoas doidas, malucas. Literalmente malucas. Sabe? Sobre doenças. Nós precisamos descobrir para quê? Senhor, aqui há um problema. Senhor, aqui há uma raiz de amargura. Eu não quero mais viver essa raiz de amargura. Eu quero me viver livre disso. Eu quero me ver livre disso. Eu quero viver os teus planos, os teus caminhos. E eu não posso ficar vivendo uma vida amargurado. Porque essa vida amargurada não vai me completar. Essa vida amargurada não vai me fazer feliz. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que se nós estamos aqui é porque Deus quer nos levar para um lugar mais alto. Deus quer nos levar para uma nova temporada. Ele quer nos levar para o seu novo, para um novo caminho, sabe? E eu vejo isso acontecendo claramente. Agora, é necessário, sabe o quê? Que nós possamos colocar a nossa vida perante a Ele. E dizer, Jesus, eis-me aqui. Se for necessário, me quebra e me faça novamente. Só que eu não quero mais viver amargurado. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais ficar preso ao meu passado. Eu não quero mais ficar travado por coisas que aconteceu, ou talvez por atitudes que eu tomei lá atrás. Eu preciso viver os teus planos. Eu preciso viver os teus caminhos. Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego. Pelo teu sangue, pela tua graça, eu vou ser liberto disso tudo. Pela tua graça, eu vou ser transformado. Pela tua graça, eu vou viver o teu sobrenatural. Pela tua graça, eu vou viver os teus caminhos. Graça foi o tema da nossa célula dessa semana, né? Pela graça de Jesus, nós vamos viver o sobrenatural dele. Não porque merecemos, porque nós não merecemos. Mas existe uma decisão que muda tudo. Olhar para Ele e dizer, Senhor, o Senhor é o meu caminho, a minha verdade e a minha luz, a minha vida. Você entende? Faz o que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. Me cura, me liberta. Tira tudo que me atrapalha, eu te dou liberdade, Senhor. Eu não quero mais viver isso, eu não quero mais ficar travado com isso. Eu preciso me libertar disso, eu preciso. Eu quero viver o teu sobrenatural, Jesus. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos, deixar o Senhor me moldar da forma que o Senhor quiser fazer. Da forma que o Senhor quiser fazer. Amém? Que você, nessa noite, possa receber essa palavra do teu coração. Deus tem um novo dele para a sua vida. Deus tem uma nova história para te liberar aqui hoje. Deus tem um novo caminho para te liberar aqui hoje. Deus tem um novo plano para te liberar aqui hoje. Talvez Ele restaure algo que foi perdido, mas talvez Ele traga algo novo para a sua vida e te leve para o lugar que Ele quer para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, fica.